Olá, meus queridos, eu sou a Marcela Leal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Escola da Liberdade. E hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que tá na boca do povo e eu lutei muito para não falar sobre isso, porque eu achei um pouco demais para esse canal, mas não dá. Vamos falar um pouquinho sobre o fenômeno dos bebês reborn, bebê reborn, o que vem a ser isso? Mas antes de falar um pouquinho sobre esse tema aqui no canal, né, de uma forma lúcida, se é que é possível, eu peço a vocês, já chega aqui, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal e vai lá no Instagram do Escola da Liberdade, o @ Escola da Liberdade, e se inscreve por lá também, ok? O que vem a ser, se é que você ainda não está sabendo, se você está chegando de Marte agora neste planeta, tá? O que vem a ser o fenômeno dos bebês reborn? São bebezinhos feitos, são bonecas feitos de silicone, que as pessoas simplesmente enlouqueceram, não que elas já não estivessem, né? Mas elas estão levando o que era para ser uma brincadeira, né, de um bebê, porque é um bebê extremamente bem feito e ele parece um bebê real, né? Elas estão levando essa brincadeira a sério. Então, hoje já temos pais e mães de bebês reborn. E eu vou ler aqui um negócio para vocês, só para vocês entenderem o tamanho, a dimensão que a coisa está tomando. Olha isso aqui, ó. O deputado estadual Cristiano Caporeso, do PL de Minas Gerais, protocolou nessa terça-feira um projeto de lei para proibir que donos de bebês reborn levem os bonecos para receber atendimentos em hospitais. Por quê? Porque as pessoas, elas estão pegando esses bonecos e levando para serem atendidos em hospitais. Calma. Os valores arrecadados ao tratamento de pessoas deverão... os valores arrecadados, né? Tá. De novo, vejam só. O deputado estadual Cristiano Caporeso, do PL de Minas Gerais, protocolou na terça-feira um projeto de lei para proibir que donos de bebês reborn levem os bonecos para receber atendimento em hospitais. As pessoas estão levando os bonecos como se fossem filhos para receber atendimentos em hospitais. Os valores, segundo a proposta, o descumprimento da norma poderá gerar multa equivalente a 10 vezes o valor do serviço prestado. Os valores arrecadados deverão ser destinados ao tratamento de pessoas com transtornos mentais. Esse é um trecho de uma notícia que eu li hoje e que por isso me deu vontade de falar sobre isso, né? Eu queria falar um pouquinho sobre a delusão, né? Um curso em Milagres, ele fala sobre esse termo bastante durante o livro, né, todo, que é a ilusão dentro da ilusão. Quando a gente fica muito perdido, né, dentro dessa matrix aqui, muito envolto, muito conectado apenas, né, ali com a mente entregue ao ego, né, chega um ponto que a pessoa não começa mais a ver sentido em nada. Então ela começa a criar para a própria vida delusões, né? E essas delusões é o que o mundo chama, né? Faz parte das delusões os próprios transtornos mentais, como é esse caso, né? Uma pessoa manda fazer um boneco que a princípio era uma brincadeira, começou tudo, né? Aqui no Brasil, eu não sei se isso é um fenômeno mundial, mas aqui no Brasil como uma brincadeira, que tomou uma dimensão louca, que as pessoas estão brigando na justiça por conta de guarda do bebê reborn. Então, é uma ilusão dentro da ilusão. Mais uma vez, né, eu chamo a atenção de vocês aqui nesse canal para o rumo que a mentalidade da humanidade está tomando.
e a importância da gente ter contato com a verdade, né? Contato com esse lugar de lucidez na mente, porque esse convite para a loucura, ele tá evidente. Se não estava até agora, com essa história dos bebês reborn, fica bem claro o quanto as pessoas estão fora da casinha, literalmente. Porque o que falar, o que dizer sobre isso? Não tem nem o que dizer. É o tamanho de uma loucura tão grande que começou como uma brincadeira, né? As mulheres pegavam, mandavam fazer esses bebezinhos e brincavam como se fosse de boneca, mas elas adultas se encontrando, e tá virando caso de polícia. Tá virando caso de polícia e caso de internação, ok? Porque as pessoas não sabem separar, né? O que é realidade. Elas nunca souberam, na verdade, nós nunca soubemos separar o que é realidade de ilusão. Porque nem isso aqui que a gente chama de realidade é real, mas isso é um passo para um outro vídeo, que não é o caso desse vídeo agora. É só para que a gente entenda um pouco o que é essa delusão, né? Porque se a gente, em última instância, entende que esse próprio mundo é uma ilusão, você criar uma história como essa, de um apego a um boneco tão grande, que você acredita que o boneco é real e começa a viver experiências com aquele boneco como se fosse com um ser real, né, com um bebê real, é porque você tá muito mal, muito iludido, num nível de ilusão assim, realmente insano, e que necessita de internação, necessita de ajuda. É um transtorno mental que você tem. Não adianta falar que é bonitinho, eu estou com a boneca e deixa que é um hobby que eu tenho. Não é mais só um hobby, entendeu? É uma alucinação. Se a gente for olhar para o geral, né, do que é esse sistema de pensamento, o próprio sistema de pensamento do ego, ele já é muito cheio de alucinações, né? A gente acreditar que o próprio mundo que a gente vive, com toda a loucura que tem, é real, já é uma insanidade. Então, por isso que eu cheguei falando sobre a delusão, a ilusão dentro da ilusão, né? O próprio sistema de pensamento, como o próprio Curso em Milagres fala, o nosso próprio sistema de pensamento do ego, ele já é um sistema ilusório, né? Porque existe uma realidade que está além desse mundo, né? Que parece muito real para nós. Existe uma realidade que está além. Então, dentro desse mundo ilusório, criam-se novas ilusões e a pessoa vai se perdendo, por não conseguir lidar e nem encontrar com a realidade dentro da própria mente, né? E não conseguir lidar nem com esse mundo ilusório. Ela não dá conta de lidar nem com essa ilusão aqui, né? Que é algo que ela vai ter que rever em algum momento, né? É uma fuga que ela tá criando para a própria vida, né? Entrar nisso. É um pedido de socorro, é um pedido de ajuda, as pessoas precisam de ajuda. E também é uma forma de ser visto, né? Porque é um pedido de atenção, né? A pessoa tá num nível de loucura que ela tá pedindo ajuda. Só que a forma que ela encontrou de pedir ajuda é se enfiar numa alucinação dentro da própria ilusão de mundo, tá? Tem um trecho, tem um tema, né, que um curso em Milagres trata, que se chama especialismo, né? Que é o desejo que as pessoas têm de ser vistas como especiais, né? As pessoas querem ser vistas como especiais. Elas querem ser alguém neste mundo. E muitas vezes, como elas não encontram uma outra forma de fazer isso, elas buscam essas fugas, né? Porque de certa forma é uma maneira de alguém olhar para elas. Olha como eu sou maluquinho aqui, ó. Me enfiei nessa história aqui, muito doida, e por meio dessa história vocês estão olhando para mim. Então, quantas entrevistas que eu tô vendo, é claro que eu não tô nem parando para assistir tudo, mas eu tô vendo que tem mulheres dando entrevista, contando da história dela com os bebês, né? Com o bebê dela, reborn. Por quê? Porque é tão doido que ela fala, olha, mesmo, ela deve pensar, né? Mesmo que eu seja vista ou que eu seja visto como doido, pelo menos eu tenho atenção. Eu tenho atenção de alguém. Então eu vou viajar nessa maionese aqui, entendeu? Vou me enfiar nessa história aqui porque eu consigo dessa forma chamar atenção para mim.
que pode ser feito de qualquer outra forma também, né? Você brigar com alguém na rua, você sair pelado, né? A pessoa encontrou nessa história com esses bonecos uma maneira de ser vista, né? Olha o tamanho da carência que as pessoas estão, olha o tamanho da necessidade de ser vista que a pessoa está, né? A ponto de fazer uma coisa dessa. E a delusão também, né? Porque esse desejo de ser especial, o desejo de ser alguém, o desejo de chamar a atenção para si, que ela pode conseguir de diversas formas, o bebê é só mais uma delas, né? A gente pode fazer isso até com doença, inclusive, né? Uma forma de especialismo. A pessoa pode usar a doença para chamar atenção para si, só que ali no caso é uma doença também, né? Ela tá usando uma doença mental para chamar atenção para si. É um negócio sério, não é mais sério do que todas as outras coisas loucas que rolam nesse mundo, mas que a gente precisa parar para pensar mesmo, né? Não no sentido de talvez ir atrás das pessoas e ajudar, eu não sei nem se é isso, mas de olhar para nossa mente, né? Entender a gravidade da ilusão que a nossa mente está entrando e entender, mais uma vez, porque o meu canal serve para isso, a importância da gente cuidar do nosso estado mental, né? Por meio de trabalhos de contato com a verdade, porque eu já disse isso e vou repetir aqui, eu acho que isso tem uma tendência a piorar, não tô falando nem sobre a questão dos bebês reborn, mas com relação a delusão dentro desse mundo, né? A tendência das pessoas de se iludirem, né? Eu acho que isso vai aumentar e se conecta, gente. Se conecta, fica conectado com a verdade, fica conectado com o que é verdadeiro, para que você não seja arrasado por esse tsunami, né? De caos que é o que está acontecendo, né? Numa parte da mente coletiva. É a mente desse filho único de Deus, é uma parte da mente desse filho único de Deus que não quer acordar, né? Que se agarra ali com toda a força e de todas as formas possíveis na insanidade, como uma forma de resistência à luz que está entrando, né? Então ela fica ali, não, eu vou pirar o cabeção cada vez mais, mas eu não vou me entregar a essa luz. E essa luz, ela tá penetrando no mundo inteiro, né? Muita gente está acordando desse sonho de dor. Só que é uma atitude desesperada. Então, essa história dos bebês faz parte disso, né? De uma atitude desesperada desse ego falando, não, eu não quero acordar desse sonho. Eu quero ficar viajando nessa ilusão aqui, entendeu? Não me acorda desse sonho, né? A verdade dói para algumas pessoas. E essa é uma forma que uma parte da mente coletiva tenta usar para não soltar, sabe? Essas mentiras, para fugir da verdade. Mas é só uma questão de tempo, tá, meus amigos? Isso vai passar. Mas o que eu te aconselho sempre é fique em contato com a verdade, porque esse tsunami de loucura, de caos, a tendência é que ele aumente, né? Mas para quem está conectado, a gente consegue um lugar de estabilidade mesmo no meio do furacão, né? Que é esse estado de conexão com o que é verdadeiro, ok? É isso, meus queridos, é isso que eu tinha que falar sobre os bebês reborn. As pessoas estão muito loucas. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!